Recifes são definidos como sendo qualquer estrutura rochosa presente na superfície oceânica. Existem alguns tipos de recife, porém, em geral, esses possuem uma base rochosa, a qual em cima habitam algas e então estão os pólipos. Coral é uma colônia de pólipos do filo Cnidaria, da classe Anthozoaria e mais especificamente da ordem Madreporaria. Existem dois tipos principais de corais: os corais denominados zooxanthellae, do tipo Acropora, e os corais moles, do tipo Octoporal, também chamados popularmente de Gorgônia. Ao contrário dos corais moles, os corais duros são constituídos de esqueletos de calcário e são os principais formadores de recifes de corais que existem no mundo. As zooxantelas são algas unicelulares que estão presentes nos tecidos dos corais e junto com eles têm uma relação de inossimbiose. Além de dar cor para os corais, as zooxantelas, através da fotossíntese, disponibilizam para os corais oxigênio, açúcares e aminoácidos e alguns outros produtos orgânicos. Em troca, os corais disponibilizam para as algas o dióxido de carbono e alguns outros nutrientes provenientes da excreção. Um dos principais fatores que garante o sucesso da proliferação dos recifes de coral é que o gás carbônico utilizado pelas zooxantelas é modificado em íons de carbonato e bicarbonato, e esses vão se combinar com o cálcio para formar o calcário, que é o principal composto para a formação estrutural desses corais. Essa é a distribuição de corais pelo mundo. É clara sua limitação a regiões onde as condições são mais favoráveis à sua formação geográfica. Eles são muito limitados a regiões tropicais como a costa. Isso ocorre por conta de fatores físicos que interferem na distribuição dos corais, já que eles estão em zonas de upwelling, fato que se sente em zonas de interface entre o meio marinho e terrestre devido à elevação de massa de água fria nas zonas mais profundas e à existência de correntes frias, como a do Peru da América do Sul e a corrente de Benguela na costa africana. Os corais são encontrados em mais de 100 países e territórios através dos trópicos. Eles se desenvolvem entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, mais exatamente entre as termoclinas de 20 graus Celsius. As comunidades coralinas foram registradas no Brasil desde Parcel de Manuel Luiz, localizado no Maranhão, até os recifes de Viçosa, na área de Abrolhos, região do Espírito Santo, além das ilhas oceânicas como Atol de Rocas e Fernando de Noronha. Como a Potira mencionou anteriormente, os corais estão presentes na região tropical do globo, e a razão disso se dá pelas características fisioquímicas dessa região. A concentração de sal, que deve se manter em alta e de forma constante, a dissolução de O2 em grande quantidade, a temperatura que se mantém numa faixa de 20 graus Celsius ao longo do ano todo e a baixa quantidade de turgidez na água por conta da endossimbiose que ocorre em algas que necessitam realizar fotossíntese a partir da luz do sol. No Brasil, a maior parte das espécies são endêmicas, ou seja, elas só tem no Brasil. Por isso a gente pode dizer que no Brasil tem muita diversidade de espécies e pouca riqueza, porque tem muitas espécies diferentes, mas poucos indivíduos de cada uma dessas espécies. O maior coral do Brasil está no arquipélago de Abrolhos, e esse coral tem uma grande importância ecológica por ser lá o local que as baleias de Barth se reproduzem, e essas se encontram em grande quantidade nessa região, e assim são responsáveis pelo equilíbrio ecológico marítimo. O problema de lá é que é permitido a atividade de exploração de petróleo, pesca e desenvolvimento de empreendimentos, e isso afeta o desenvolvimento desse ecossistema. Fora isso, essas baleias elas podem estar sendo afetadas com a lama de Mariana que está chegando lá, e isso pode ser um problema para o ecossistema de lá. Dentre as espécies endêmicas, a gente tem os corais pétreos ou chantilados, que são compostos por uma colônia de pólipos, e esses vão crescendo e formando os corais. E isso acontece porque os pólipos eles absorvem o cálcio da água do mar e utilizam para construir um esqueleto calcário, e esse esqueleto vai crescendo pela base do pólipo. Nesses pólipos também estão presentes as zooxantelas, como o Lucas mencionou. E como exemplo desses corais pétreos, a gente tem a Fávea leptophylla. Outro exemplo de espécie endêmica são os corais negros. Esses corais estão sendo descobertos agora no Brasil e estão sendo estudados. Eles são chamados de corais negros por terem um esqueleto rígido proteico com uma cor negra, revestido por espinhos, e eles ficam fixos no substrato. Esse esqueleto, como a gente pode ver na figura, forma um eixo central
e ele pode atingir comprimentos consideráveis, como exemplo, os cirripates. Os corais de fogo ou hidrocorais, eles também possuem um esqueleto calcário, que nem os corais pétreos. A diferença é que os corais de fogo possuem 2 tipos de pólipos. Um deles serve para defesa e o outro para alimentação. Nos pólipos que são de defesa, a gente tem quinidócitos, que são células urticantes, e elas que causam queimaduras, que na gente são leves, mas nos peixes podem levar à morte. E como exemplo, a gente tem o Millepora brasiliensis. Os corais moles, eles podem ser conhecidos como octocorais ou como corais de tubo, e eles apresentam 8 tentáculos nos pólitos, por isso o nome octocorais. Eles formam colônias e a gente tem como exemplo os Neopongodes atlântica e a Mauricia flama. E aqui a gente colocou também como exemplo os corais cérebros, que eles são muito abundantes no Brasil e eles são chamados popularmente de corais cérebros por terem esse formato que parece um cérebro, como a gente pode ver aqui na imagem. Analisando esse mapa geral com a localização dos recifes do mundo, é possível perceber onde nós temos a maior concentração desses organismos. E observando mais a fundo esses ambientes mais propícios para o desenvolvimento dessa biota, podemos encontrar alguns aglomerados em que se formam como se fossem colônias enormes e podemos citar alguns dos maiores encontrados até hoje no mundo. Olhando para a região Atlântico Sul, temos o arquipélago de Abrolhos, que já foi citado anteriormente e que localiza-se no Brasil, mais especificamente no sul da Bahia, e ele é o maior que a gente tem nessa parte do Atlântico Sul. Já olhando para as Américas como um todo, está o Recife Mesoamericano, que se localiza no litoral leste da América Central, e ele permeia 4 países que estão nessa região, que são México, Belize, Guatemala e Honduras. E ele tem um comprimento de cerca de 900 quilômetros. Tendo uma visão mais global, na Austrália nós temos o maior do mundo, e ele é popularmente conhecido como Grande Barreira de Corais, e essa estrutura apresenta um tamanho incrível e uma abundante diversidade, com mais de 1.000 tipos de peixes e cerca de 600 tipos de corais. Seu comprimento é de quase 3.000 quilômetros e sua área corresponde a cerca de 400 quilômetros quadrados. É como se fossem 70 milhões de campos de futebol, ou então o equivalente ao território da Itália ou da Alemanha. Essas são as espécies mais ameaçadas de extinção no mundo. A Cataláfia jardinei, conhecida como coral elegante, é uma espécie que possui pólipos com tentáculos tubulares, que são verdes e lilazes na ponta. A espécie Arópora palmata é um coral que tem um tom amarelado com pontas brancas nos galhos, que são muito parecidos com chifre de alce, que é o seu nome popular. Dendrogyra cilindros. Essa espécie cresce em formato cilíndrico e pode alcançar até 2 metros de altura. Por conta de seu formato, é conhecido como coral pilar. Anomastraea irregulares. É conhecido pelo nome de travesseiro espinhudo. Os pólipos individuais são pequenos e numerosos e possuem uma coloração marrom. Eles também têm tentáculos que geralmente se estendem durante o dia coletando comida ao redor. Bom, os fatores que levam um recife de coral à extinção podem estar relacionados à escassez de recursos para a formação do esqueleto, como os minerais, o que vai causar um problema na formação estrutural do coral. Relacionado ao homem, depois da era pós-industrial, muitos dos recifes também foram afetados por conta da alteração do pH, porque houve um aumento da acidez em relação à era pré-industrial, por conta dessa maior concentração de fábricas perto dos ambientes aquáticos. Também teve alterações climáticas, como por exemplo o aquecimento global, e essa alteração na temperatura ela vai levar a um branqueamento dos corais. Esse branqueamento ele é um processo que está relacionado à perda das algas fotossintetizantes, que são as zooxantelas, como eu já tinha explicado antes. Com a perda dessas algas fotossintetizantes, o coral perde a cor e a interação benéfica que ele tinha com a alga. A possibilidade desse recife morrer é muito grande. E nessa imagem, que mostra os meses do ano e o recife, dá para observar claramente o processo de branqueamento levando à morte do próprio recife de coral. Um outro fator prejudicial é a poluição dos mares, causada principalmente por nós humanos,
e a extração ilegal para comercialização, que não deixa de ser uma exploração. E essa exploração ilegal, ela afeta diretamente as espécies de coral protegidas em risco de extinção. Ela afeta outros organismos que dependem dos recifes para sobreviver, como algumas espécies de peixes, e principalmente o equilíbrio ecológico do habitat marinho como um todo. Bom, os países que mais praticam o comércio ilegal de corais são os países da Ásia e da América do Sul, com destino à Europa. Esses corais são utilizados principalmente em joalherias para acessórios de moda. Aqui temos algumas curiosidades e notícias mais recentes que a gente achou que seria interessante falar para vocês. E, bom, essa primeira notícia saiu em diversos lugares há um tempo atrás e falava que um recife, que é aquele de Abrolhos, que a gente já mostrou anteriormente, ele estava correndo risco de ser atingido ou afetado pela lama proveniente da quebra da barragem lá da Samarco, em Mariana. E a ICMBio e o IBAMA estavam investigando essas possibilidades, porque a mancha já estava avançando no sentido da região e provavelmente ela podia afetar os corais. A gente foi dar uma pesquisada e atualmente a gente não achou nenhuma pesquisa que afirmasse com certeza que a lama estava afetando e a gente não encontrou mais nada que o IBAMA ou o ICMBio tivesse falado depois dessa divulgação. Sobre a extinção dos corais, o mundo já perdeu 19% dos recifes de coral desde 1950 e esse dado ele é de 2008, então hoje com certeza deve ser mais do que 19%. Além disso, de 20% a 30% dos corais do mundo estão sob ameaça de desaparecer no período de 20 a 40 anos, de entrar em extinção. E tudo isso porque as práticas que afetam esse ecossistema marinho vêm crescendo cada vez mais e, inclusive, as pescas são um grande exemplo disso. Os principais tipos de pesca que afetam esse ecossistema são a pesca de arrasto e a pesca com dinamite, porque pesquisas já mostraram que elas afetam os corais daquela região que estão sendo usadas, já que são técnicas que impactam o substrato diretamente, né? A pesca de arrasto é uma rede enorme com os pesos nas bordas e que está conectada a um barco, e quando esse barco está em movimento ele passa arrastando e coletando tudo que tiver pela frente, e daí com isso ele passa no substrato e acaba literalmente com aquele substrato. A pesca com dinamite também afeta, porque é uma explosão embaixo d'água, né, que afeta diretamente o fundo do mar, tipo o substrato, e destrói os corais, além de prejudicar outros animais, por conta do barulho e tudo mais. Outra curiosidade também é um coral recém-descoberto no Brasil. Ele fica na região da Bacia Sedimentar Foz do Amazonas e é bem próximo ali da onde o rio Amazonas deságua. E por isso, por ter esse deságue de água doce, pensava-se que era um lugar onde jamais podia se encontrar coral. E ele tem um comprimento, ele é bem extenso na real, ele vem desde a Guiana Francesa até ali perto do Maranhão, aqui no Brasil. E quase nenhuma luz chega ali na superfície devido à água turva do rio Amazonas que está desaguando ali. E por isso ele tem sido considerado um caso único e especial, assim, por ser encontrado nessas condições que ninguém imaginava. E a existência desses corais foi divulgado no ano passado, acho que em abril do ano passado, e pouca coisa foi estudada até então. Então é uma coisa bem recente e teve até uma mobilização social. O Greenpeace fez petição e fez campanhas para as pessoas assinarem e ficarem cientes do que estava acontecendo e do que tinha sido encontrado, porque eles queriam que essa área fosse preservada, porque parece que tem algumas empresas que estão querendo interferir nos territórios próximos ali para exploração de reserva de petróleo, e isso pode trazer risco de derramamento e coisas assim, e podem acabar prejudicando todo o ecossistema. Então, para que os corais não fossem afetados e para que essa região fosse preservada e melhor estudada, estava tendo toda essa mobilização e tudo mais. A importância ecológica desses animais está diretamente relacionada com a biodiversidade existente nas costas do oceano, pois são nos corais que muitos animais aquáticos se reproduzem, se abrigam e se refugiam. Além disso, possuem grande influência na economia do povo local e, consequentemente, em suas vidas sociais, pois são eles, os corais, que contribuem diretamente com o turismo,
o qual ocorre nas regiões que apresentam recifes, e também possibilitam o lucro das populações ribeirinhas a partir da venda de frutos do mar e dos peixes.